Damos graças a Deus porque ao meio da semana nós temos a possibilidade de vir à casa do Senhor, estar com o Senhor e estar uns com os outros, que eu penso que é muito bom. É pena que outros irmãos, uns porque não têm possibilidades, porque estão a trabalhar, é claro, e outros porque devido à pandemia habituaram-se, não é? E o sofá é o meu pastor. Não estou a criticar. Mas eu falo por mim que apetecia-me mais, muitas vezes, estar no sofá do que vir à igreja à terça-feira, porque eu tenho que andar 35 km. Mas eu gosto da reunião de oração e é aqui que se vê, a Sra. White diz que é aqui que vê a fé da igreja. Irmãos, vamos deixar de falatórios e vamos cantar o hino número 100. Eu esqueci-me de escolher o hino, mas eu gosto tanto deste, nunca me esqueço. É o hino número 100. Vamos de joelhos fazer uma prece ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos altos céus, santificado seja o teu nome. Nesta hora, ó Pai, que viemos à tua casa, viemos estar contigo esta hora, Senhor, e uns com os outros, e aqui vamos orar uns pelos outros, vamos falar da tua palavra, e que nós possamos sair daqui hoje mais próximos uns dos outros e, sobretudo, de Ti. Abençoa as nossas famílias que aqui representamos, que também gostariam de estar aqui, mas que não podem. Os abençoes, os protejas e que muito em breve nós possamos todos estar naquele lugar que Tu foste preparar. É tudo com humildade te imploro, não que haja mérito em nós, mas por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Não sou eu a fazer
a meditação, é o Lino. Ele ligou-me a dizer que está um pouco atrasado, mas mesmo por isso eu não vou alongar-me, não é? É uma reunião de oração, é uma reunião em que a oração impere, não é dizer que a mensagem não seja ou não vá ser útil para cada um de nós, mas é uma reunião de oração. É uma reunião de oração em que a oração é permanente no nosso pensamento. E também é uma reunião em que podemos contar um testemunho. Se alguém tem algum testemunho a contar, e se tiver a coragem de vir aqui à frente, se não, como eu já aqui estou à frente, e se me permitem, eu sou adventista há 50 batizado, mas conheci 2 ou 3 anos em simultâneo que conheci a Isabel, não é? Ela, graças a Deus, é que me encaminhou. E das únicas vezes durante este tempo todo que eu me aborreci com Deus, foi no momento em que eu fui mobilizado para ir para a guerra do ultramar. Aborreci-me mesmo. Eu digo-vos que nós éramos... Eu já contei aqui esta experiência algumas vezes, mas mesmo para mim é bom recordar porque fortalece. Eu fiz o curso ali na base aérea da OTA e então nós éramos mais ou menos 40 alunos e meu pai sempre me dizia, olha, tu na tropa nem queiras ser o melhor, nem queiras ser o pior. Eu sei que no final do curso eu não fui o melhor, mas também não fui o pior. Eu fiquei ali em 12º, 13º lugar, consoante a pontuação, não é? E então, estávamos num período em que o Portugal tinha as suas colónias, tinha Moçambique, Angola, Guiné, e os mais velhos lembram-se que quase todos eram mobilizados. Eu, antes de mim, tive lá 2 irmãos, em Angola, e eu pensava que, como eles estiveram lá os 2 juntos, o terceiro da minha casa já não ia. E eu mentalizei-me até porque dos 40 começou a ir tudo a ser mobilizado, uns para Angola, outros para Moçambique, outros para a Guiné, e o Vítor estava ali na base, sem problemas nenhums, e eu convenci-me, 8 meses depois, convenci-me que já não ia. Qual é o meu espanto? Que já os meus colegas lá estavam, espalhados por Angola, Moçambique e Guiné. Qual é o meu espanto? Que um colega da secretaria ia a passar e, Vítor, olha, saiu hoje a ordem que estás mobilizado para Moçambique. 8 meses depois. Que eu pensava que já não ia. E eu perguntei, meu Deus, então, mas se eu tivesse aqui, porquê é que eu não fui com os meus colegas? Porquê é que tu me tiveste aqui 8 meses? Eu, nessa semana, tinha levado a motorizada do meu pai, que, entretanto, eu estava colocado em Tancos, e levei a motorizada, e quando cheguei lá à minha secção, o capitão disse-me, olha, eu já sei que estás mobilizado, se tu quiseres, vai para casa e aparece só daqui por 8 dias, é quando dão-te a guia de marcha para ir embora. E eu, de Tancos até Salvaterra, que ainda são uns bons quilómetros, eu vim a chorar e a discutir com Deus, porque é que Deus me tinha feito aquela maldade, pensava eu. Eu aborreci-me mesmo com Deus. Entretanto, o tempo passou, eu no dia 25 de agosto, eu aterrei na Beira. Na Beira fui encontrar o pastor Nunes, que muitos conhecem, era lá pastor na Beira. Quando eu lá cheguei, nesse sábado, eu fui logo à igreja e ele disse-me, olha, era bom que tu ficasses aqui, nós temos aqui uma série de jovens, era bom que tu... E tu ias me ajudar, ao pastor Nunes e à irmã Rosa, que é a esposa. Os filhos, um que é pastor agora, eles ainda usavam calção, pronto. E então eu digo, pastor, eu ficava muito feliz se eu tivesse que ficar na cidade.
e então aqui com a igreja. Ele está descansado, o pastor Nunes, está descansado porque eu sou muito amigo do segundo comandante e eu vou arranjar com que fiques aqui. Porque a gente quando ia para Moçambique, alguns iam para Lourenço Marques, outros iam para a Beira e depois dali é que eram encaminhados para as bases. E até hoje eu estou à espera do segundo comandante que me diga, olha, tu ficas aqui, pronto. Mas ele com certeza que não teve hipótese. Entretanto, ele foi pastor de Salvaterra e eu nem falei nisso. Pronto. Mas mais uma vez me convenci que Deus, olha, naturalmente Deus encaminhou-me porque o pastor precisava aqui de um jovem e não foi. E digo assim, opa, mas o que é que eu fiz de mal para Deus me estar a dar um castigo destes? Eu fui colocado em Nacala e em Nacala era a base de onde saía os militares para o mato, para a Moeda, que era um ponto onde havia todos os dias feridos, onde havia todos os dias mortos, e o Vítor é destacado precisamente para Nacala. E em Nacala havia os colegas que já lá estavam, eu já falei aqui do helicanhão, vocês sabem o que é um helicanhão, não é? Não sabem? Que é o helicóptero, é o piloto e é o mecânico com a metralhadora. Estão a ver, não é? E eu era esse mecânico que ia para uma metralhadora destas. E o que eu agora vou fazer? Ainda mais fiquei aborrecido com Deus. Porque uma pessoa nesse helicóptero ou morre ou mata. Não tem hipótese. Ali era guerra. Olha, irmãos, eu só sei dizer que ia com mais medo que as pessoas mais medrosas, não é? Só para vocês verem, quando eu cheguei a Nampula, dali é que se apanhava o avião para Nacala ou o comboio, lá o moço da secretaria, eu apresentei a guia de marcha e ele disse-me, olha, tu podes ir amanhã de avião ou podes ir amanhã de comboio. Os comboios ainda eram aqueles comboios de carvão, o fumo. Estão a ver, não estão? Portanto, e eu estava tão atrapalhado e com medo, eu queria era me afastar mais. Eu disse que queria de comboio. E ele começou assim a olhar para mim, mas tu és da Força Aérea, tu queres ir de comboio? Tu daqui de Nampula para Nacala fazes numa hora de avião e vais fazer 7 horas de comboio. Está a ver como eu estava, eu queria me era afastar. Eu sei dizer, irmãos, os irmãos podem se rir, mas eu na altura, esta parte aqui dentro, eu estava mesmo aborrecido com Deus, eu não percebia aquilo que Deus estava a fazer comigo, não é? E, sabendo que eu era certinho na igreja, não é? Tudo direitinho e mete-me numa situação daquelas. Irmãos, Deus escreve direito por linhas tortas. E não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus quer. Reparem que os meus colegas já lá estavam há 8 meses. 8 meses no ultramar é muito tempo. Entendem? É muito tempo. E então eu cheguei lá à estação de Nacala, da Força Aérea, aquilo era calcinha azul e camisinha azul escura. E camisinha azul, não sei se sabem, eu sei dizer que como aquilo era um comboio de meter lenha, eu fui as 7 horas toda à janela, porque aquilo tinha uma paisagem muito bonita e tudo era curiosidade para mim. Eu sei dizer que eu cheguei lá, tinha lá 1 ou 2 colegas, esses que tiraram o curso comigo na OTA, 8 meses atrás, sabiam que eu ia, estavam lá à minha espera, não me reconheceram. Não me reconheceram porquê? Porque o fumo e aquele ar todo, a camisa estava escura e eu só se via os olhos e os dentinhos. Eu passei por eles e não. Eu vou para a base, já à noite, eu deito na cama e os irmãos devem calcular, não é? O que é que ia aqui por dentro, não é? Mas às 2 por 3 eu digo, olha, a falar com Deus e aborrecido, porque Deus sentiu mesmo que eu estava aborrecido. E eu disse, olha, meu Deus, seja feita a tua vontade. E eu sei dizer que fiz esta oração e adormeci. No outro dia, às 8 da manhã,
a malta minha conhecida, vieram todos cumprimentar, não sei o quê, e eu agarrei na guia de marcha, fui-me apresentar na minha esquadrilha. E quem me atendeu foi um tenente Ribeiro. Era assim alto como eu, mas tinha bigode. E diz-me ele assim: então você é que é o Vítor? Sou. Diga-me uma coisa, você sabe escrever à máquina? Vejam, irmãos, a partir daqui eu vi que era o tempo de Deus. Porque eu vi, olha, se eu viesse 8 meses antes, o indivíduo que lá estava na secretaria, o tenente não ia mandar embora para colocar o Vítor. Mas vejam, ele disse-me, olha, então se você sabe escrever à máquina, aquele rapaz que está ali, que era o Pires, que era do Alentejo, eu cheguei a fins de setembro. Ia na Cala, princípios de setembro. Eu cheguei a 26 de agosto e cheguei na Cala, princípios de setembro. E o tenente diz-me assim, olha, aquele rapaz que está ali acaba a comissão no fim de setembro. Eu vou para a metrópole porque vou tirar umas cadeiras de direito. Quando eu regressar, em outubro, ou meados de outubro, eu quero que tu estejas dentro do serviço burocrático do armamento, de equipamento. Deus me respondeu. Escusado será de dizer que eu fiquei muito grato e escusado será de dizer que eu trabalhei de noite e de dia para quando o tenente regressasse, eu estivesse dentro de todo. Irmãos, eu não conheci uma arma, eu não ouvi um tiro, a minha arma foi a máquina de escrever. Muitas vezes nós oramos e parece que Deus não atende. Mas Deus atende sempre, só que é no tempo dele, não é? E precisamente por isso nós vamos passar às orações. E eu perguntava, é agora o momento, eu perguntava aos irmãos se têm algum agradecimento a fazer. Eu tenho. Foi este que há uma série de anos e este agradecimento vai perdurar até Jesus vir. Não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem algum agradecimento? Todos têm, com certeza, não é? Só nós acordarmos de manhã, não é? E abrirmos o olho e mexermos assim o pé, e já isso é um agradecimento, não é? Mas, além disso, irmã. Eu aproveitando, você falando isso sobre agradecimento, nós estávamos falando sobre isso, sobre oração, vindo para cá, da Ana, que Deus tem um momento certo de atender as orações. Eu queria agradecer a Deus, hoje está fazendo mais um ano de vida, um irmão meu. São de 10 irmãos, esse foi o que deu mais trabalho, assim, a minha mãe. E agora ele mandou mensagem para ele tinha falado comigo sobre tudo, que a minha mãe tinha falecido, que ele sentia saudade, que ele tem lembrado como ele foi desobediente, foi uma ovelha negra, né, assim, a forma de falar. Mas ele agradece a Deus porque ele está tendo a oportunidade, depois de muitos anos mesmo, de estar fazendo estudo bíblico junto com minhas duas irmãs mais velhas. Eu gostaria de agradecer pela vida dele e pedir oração por ele, tá? Que Deus ouviu as orações da minha mãe, porque ela estava viva, com certeza. E que, se for da vontade de Deus, ele vai aceitar assim. Obrigado, irmão. Alguém tem mais algum agradecimento? Eu agradeço aqui a esta irmãzinha, meu marido, que veio comigo. É a sua companhia, não é? Verdade. Mais algum agradecimento, irmã? Todos ao mesmo tempo, não? Primeiras senhoras. É só para agradecer a Deus, esteve cá o meu filho e a família dele. Não foi muito tempo, mas agradeço a Deus. Eles chegaram ontem de manhã, regressaram a casa, chegaram bem, tudo correu bem, foi muito agradável e eu agradeço a Deus. Ok. Lindo. Meu irmão agradece pela sua filha ter estado cá durante estes dias e amanhã vai-se embora. Ele vai levá-la à Bélgica. Ele pede que orem pela viagem, que possa correr tudo bem. Ok.
Se Deus quiser, vai tudo correr bem. Mais algum agradecimento? É o momento agora, não é? É uma reunião de oração, de agradecimentos e de pedidos. Alguém? Eu também Liliana? gostaria de agradecer a Deus. Tem quase um ano, ou mais de um ano, que eu não vim aqui à igreja às terça-feira. Então, para mim é um motivo de agradecer a Deus de estar aqui hoje. E eu também gostaria que os irmãos orassem pelo Lucas. Ele está com uma grande depressão. E eu gostaria que os irmãos orassem por ele. Ok. Tudo bem. Mais algum? Vocês estão a agradecer e a pedir já, não é? Ok, irmã. É um pedido também, um pedido pela saúde mental, espiritual, física, do irmão de uma amiga minha, uma colega minha, que eu prefiro não falar o nome, mas ele está sofrendo muito com essa questão de medicação fortes e tudo. Para que Deus dê forças a ele e conforte a família e ajude essa minha amiga a suportar também. Irmã Fátima. Eu agradeço a Deus por estar aqui, porque cada dia que a gente vem aqui é um motivo de agradecer a Deus. Agradeço a Deus porque ainda tenho mãe, já bastante velhinho, mas ainda tenho mãe. Agradeço a Deus porque a tenho protegido. E quero pedir a Deus por Paulinho, por o meu Luís e pelos meus filhos todos, mas pela fé de Paulinho. Claro. Quero pedir muito pela fé de Paulinho, porque eu disse que não acredito em Deus. Ainda ontem falava com ele, contava as experiências minhas que ele sabe, e ele só respondeu-me assim: quem me dera ter a sua fé. Porque eu disse a ele, muitas vezes estou no trabalho e digo isso: um dia, não sei quando, vai ser o último dia que eu vou trabalhar aqui. Estou ficando velha e um dia vai ser o último dia para tudo, porque tudo tem um fim. E eu penso nessas coisas. E falei com ele e disse: o que me conforta é que tenho esperança que um dia vou voltar a ser nova. E vou viver com Deus por resto da vida, por muitos anos. E ele respondeu para mim: quem me dera ter essa fé. Okay. Então eu queria que orássemos por ele, para que ele tenha a minha fé. Não desanime, irmã. Não desanime. Mais alguém tem? Lúcia. Eu quero agradecer por podermos estar aqui, porque se não fosse eu ter que trazer a Leandra e ter a minha mãe a incentivar-me para vir à igreja, porque normalmente eu não estava aqui para aí já há uns 3 sábados, umas 3 semanas, não tenho tido vontade nenhuma, para ser sincera, mas quando chego aqui sinto-me em paz e sinto que é o sítio certo. Então eu queria agradecer por isso e queria que orassem por mim. Amém. Mais algum? Se não tem, eu tenho um agradecimento. Joana. Eu quero agradecer a Deus pelos relacionamentos, porque muitas vezes a gente tem relacionamentos que são difíceis, né, que testam a nossa fé, mas por outro lado também Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas e de relacionar com pessoas que nos ajudam na nossa caminhada aqui na Terra. E isso é muito bom, é bom a gente ser grato e reconhecer essas coisas. E eu quero pedir também pela uma tia minha, que é muito querida do meu coração. Ela mora em Itália e tem algumas dificuldades na família, relacional e com os filhos e o marido. Então, se a gente pudesse orar por eles. Claro. O agradecimento que eu tenho foi a Michelle, que há pouco me ligou. Ela chegou ontem. Hoje não podia aqui estar, mas sábado, se Deus quiser, vai estar. Tudo correu bem, a viagem, portanto podemos orar em sentido de gratidão por essa família ter regressado. E o pedido e o agradecimento que eu tenho que fazer também, eu há 2 dias eu não ouvia nada. Se a irmã Ruth falasse, eu não ouvia, não sei o que é que aconteceu. Eu tenho uma consulta marcada para amanhã, não sei o que aconteceu, deixei de ouvir. A Isabel fala alto, né? Está sempre com o volume alto, e eu não conseguia
ouvi-la. Eu já estava aflito. E hoje, graças a Deus, até a irmã e a Lúcia que estão lá atrás, eu ouvi. E também quero, vamos pedir também pela família do irmão Antero, que está com Covid. Penso que os sintomas não são muito pesados, mas, contudo, nós estamos com eles, não é? São nossos irmãos. Vamos orar para que, muito em breve, eles possam aqui estar connosco também. Diga, Eu irmão. pedir por os que estão afastados da igreja. Como? Por todos os que estão afastados da igreja. Por o Jorge, por o Gilberto, Sim. agora não me lembro o nome, a Érica, que voltem à igreja, e todos os outros que eu nem conheço, mas que voltem aos caminhos de Deus. Ok. Pois. Sejamos todas no céu. E também não esquecemos dos nossos jovens, aqueles que já lá estão Pela no acampamento e aqueles que irão depois a domingo, não é? A Mafalda já está em pulgas, como se costuma dizer. Oremos pelos nossos jovens, que eles possam aprender, que eles possam, quando regressarem, possam estar mais próximos uns dos outros e de Deus. Vamos agora, aqueles que o puderem fazer, vamos ajoelhar-nos. E eu ia pedir a dois irmãos que fizessem uma oração, tanto pelos agradecimentos como pelos pedidos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estar aqui na tua Santa Casa em paz. Muito obrigado, Senhor, por muitas vezes nos ouvires. Não é como nós queremos, mas como tu queres. Mas temos a certeza que nos ouves, Senhor. Pelo menos eu tenho. Senhor Deus, aceita todos os agradecimentos que foram feitos aqui. Aceita os agradecimentos que nós temos tantos motivos para agradecer, mas muitas vezes não falamos. Aceita todos, Senhor. Ajuda-nos a crer cada vez mais em Ti. Os imploro, vos agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião de oração. Obrigado por tudo, todas as possibilidades que foram dadas aos irmãos que aqui estão, que estivessem aqui no dia de hoje, para orar por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no trabalho, por aqueles que estão com problemas, sem saúde. Proteja, Senhor, dá-nos glória, dá-nos graça. Abençoa aqueles pedidos que foram deixados, a vida espiritual do irmão, da irmã Leandra, a viagem da pequenina, do Mário, junto com seu pai, um retorno dentro da sua graça, da sua glória, Senhor, que permita tantas outras vezes que esse pai possa ter a sua filha ao lado e poder ter esses momentos de felicidades. A recuperação da depressão do Lucas, Senhor, atenda esse pedido feito pela Eliana, a minha colega de trabalho e seu irmão, para que eles possam suportar junto com a família todas as provações. Esteja também, Senhor, com Paulinho, ajude no seu processo para perceber o seu amor, perceber o quanto o Senhor o ama e o quanto o Senhor deseja ver ele servindo aos filhos da irmã Fátima, aos irmãos afastados dessa igreja. Ajude, Senhor, a tia da Joana, que ela resolva o seu problema, seja ele qual for, meu Pai, esteja com ela. E a saúde do Antero e da sua família, que eles se recuperem grandemente, Senhor, que eles possam voltar cheios de saúde e de amor por Ti à nossa casa. É tudo que peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dar a palavra para a casa, que possa abençoar, proteger e que esta mensagem possa ficar nos nossos corações. Olá, boa noite a todos.
Hoje vamos falar de um tema, é baseado num único verso. É uma parábola, e nós sabemos que Jesus falou muitas parábolas para explicar aquilo que nós não conhecemos muito bem, porque só Jesus esteve lá no céu, e ele quis explicar muitas vezes como é que é o reino dos céus. Então Jesus parte de algo que é desconhecido, compara com algo que as pessoas conhecem, não é? Aí está a parábola. Então a parábola, vamos abrir a Bíblia, está em Mateus 13, 33. Mateus capítulo 13. Esqueci-me do... Muito bem, diz assim, Mateus 13, 33, e disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E a parábola termina por aqui, deve ser a parábola se calhar mais curta da Bíblia, ou uma das mais curtas. Bem, está baseado no fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha. Eu vou perguntar aqui a alguém quem já fez pão. Lá, estão dentro do assunto, não é? Estão muito dentro do assunto. Bem, então já percebemos o que Deus quis dizer. Vamos cantar o hino final, a oração e vamos embora. Bem, vamos tirar aqui 4 pontos deste verso conhecido. Primeiro ponto, o reino dos céus, o fermento, 3 medidas de farinha e a parte final até que tudo fique levedado. O reino dos céus. Quando é que chega o reino dos céus? O que é que João Batista diz quando começa a pregar? Diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele mais tarde é preso, e Jesus sabe disso, e Jesus continua com essa mensagem também: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Não vale a pena abrir, mas em Mateus 4,17, Jesus diz a mesma mensagem de João Batista: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Então o reino dos céus vem em 2 fases. Primeiro vem em 2 fases. Primeira, na sua fase é espiritual. Deus quer que o reino dos céus esteja em cada um dos nossos corações. Deus quer implantar o reino dos céus no nosso coração primeiramente. E a outra fase culmina-se na volta de Jesus. Quando Jesus voltar em poder e grande glória com todos os anjos do céu, vocês vão olhar o céu e vai ficar tapado de anjos. Jesus vai voltar, aí é o culminar do reino dos céus. Vem a parte do milénio, durante 1000 anos, o juízo comprovatório, e depois dos 1000 anos descerá a cidade santa, onde está o trono de Deus. A mensagem do Armando Ferraz falou muito bem isso na passada terça-feira. E Deus reinará eternamente com todos nós. Aí está o reino de Deus no seu culminar. Entretanto, esta parábola, Jesus contava esta parábola a uma grande multidão que estava à sua volta. Havia muita gente de todas as classes sociais à volta de Jesus. Havia ricos, havia pobres, havia honestos, havia ladrões, havia iletrados, ingênuos, incultos, que não conheciam as coisas, como que havia também os doutores da lei, mais propriamente os fariseus e os escribas. E estes doutores da lei, os fariseus e os escribas, eles consideravam-se melhores que os povos vizinhos. Por exemplo, os samaritanos
os fariseus, tinham uma aversão aos samaritanos de tal que só o simples contacto com eles sentiam-se contaminados, os fariseus, e tinham que fazer vários rituais de purificação, vários rituais. E isso não só era para os de fora, também para o povo judeu, também ficavam na lista negra para eles. O povo judeu também era a mesma coisa, consideravam-nos como pecadores, e o simples contacto com eles também, eles próprios ficavam contaminados, e vá mais rituais de purificação para fazer os serviços religiosos que eles tinham que fazer. E eles perguntavam em si, os fariseus, quando Jesus falava esta parábola, o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher esconde e toma em 3 medidas até que ficar tudo levedado. Eles sabiam o que é que Jesus estava a falar, do reino dos céus. E os fariseus perguntavam-se a si mesmo, será que esta gente, esse povo aí, os judeus, esses pecadores, será que eles também vão entrar no reino dos céus, como nós? Ficavam assim na dúvida. Mas Jesus conhecia o coração deles todos. Conhecia. Então, vamos aqui à parte do fermento. Segunda parte. O fermento, parece que temos aqui uma contradiçãozinha. Porquê? O fermento no Antigo Testamento é símbolo do quê? Símbolo do pecado, do que é mau, do que é pecado, tudo o que é mau. E aqui está várias referências, não vamos abrir agora para não estar a perder tempo, podem abrir em casa, mas em Gênesis, aqui enganemos, é Êxodo enganemos, 12, que é quando Deus liberta o povo da saída do Egito, eles realizam a Páscoa e logo a seguir Deus dá aquela ordem, durante 7 dias comer pães asmos. Pães asmos, que significa que é pães sem fermento. E qualquer hebreu que tivesse fermento em casa, ou fermento na massa, levedado, qualquer coisa assim do tipo, era eliminado. Era uma ordem de Deus. Em Levíticos 2:5 a 10, Moisés fala acerca das ofertas de manjares para ofertar a Deus. E era flor de farinha sem fermento. Uma oferta perfeita, sem fermento. Mais uma vez, o fermento é símbolo do mal, do pecado. Lucas 12 é Jesus a dizer aos discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenham muito cuidado. Aquele verso 12, ele diz, porque é hipocrisia. O fermento dos fariseus é hipocrisia. Há outros versos que ele diz que é a doutrina dos fariseus, mas este verso também diz que é hipocrisia. Fermento ligado à hipocrisia. E em 1 Coríntios 5, 7 a 8, o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Coríntios para lançar fora o fermento, todo o fermento que há, para lançar fora. E ser como os pães asmos. Ele está a fazer esta comparação como lá na primeira referência. Ser como pães asmos, sem fermento. Mais uma vez, lidado com o pecado. Mas isto é um símbolo, e o símbolo nem sempre está ligado àquela parte má. Este símbolo pode estar tanto ligado à parte má como uma parte boa. Depende do quê? Depende do objetivo, do contexto, do resultado, do fruto que ela dá. E voltaremos uma página atrás, no capítulo 12 de Mateus, que diz o seguinte, no verso 33, Mateus 12, 33, diz o seguinte, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, ou daquela árvore fazemos dela o fruto bom, ou daquela árvore fazemos do fruto mau, porque pelo fruto conhece aquela árvore. Partindo deste princípio que o símbolo também tanto dá para o fruto bom como o fruto mau. Vou dar aqui alguns exemplos. Este é muito conhecido, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O símbolo do leão, neste contexto,
está associado a quê? Ou a quem? A Satanás. Mesmo que o nome Satanás não estivesse ali, nós víamos pelo contexto e pelo resultado que aquilo dá, que é para Satanás. Mas o mesmo símbolo do leão, Apocalipse 5:5, diz que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O mesmo símbolo. Outro exemplo. Este foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganou todo mundo e foi precipitado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. O símbolo da serpente normalmente é sempre associado a Satanás, não é? Mas o mesmo símbolo da serpente pode ser associado também a outra pessoa. E nós sabemos qual é. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele creem tenham a vida eterna, disse Jesus a Nicodemos. Isto está lá na conversa com Nicodemos. Portanto, assim é o fermento. Pode ser associado com uma coisa má como uma coisa boa. Neste caso, a parábola do fermento está associada ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Vamos para a terceira medida. O terceiro ponto, que são as medidas, que diz o seguinte: o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Eu tentei ver onde é que se Jesus tirou esta parte do Antigo Testamento, 3 medidas de farinha. Não encontrei nada. Encontrei um verso que está em Gênesis 18, que é aquela passagem que Deus deixa a terra com 2 anjos e vai visitar Abraão, anuncia a futura gravidez de Sara, que ela ri-se, e vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Nesse mesmo tempo, Abraão vai preparar comida para o Senhor e os anjos. E apressou-se, pois, Abraão para a tenda da Sara e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado no borralho. Isto é a minha opinião. Não sei se Jesus quis transportar para esta situação, para este tema, para este cenário, mas eu tenho as minhas dúvidas, porque o Senhor disse que ia estar ali pouco tempo. Abraão disse: repousai um pouco, que vou dizer a Sara para fazer pão e tudo mais. No entanto, o pão, como vocês sabem, se pormos fermento, para já o fermento no Antigo Testamento era um símbolo do mal, era o símbolo do pecado. E Sara não ia colocar fermento para que o Senhor pudesse comer o pão fermentado. E outra, o fermento iria levar muito mais tempo, muito mais horas até levedar e depois ir ao forno e tudo mais. Não é o fermento que a gente compra hoje. Acho que aquilo, fim de 1 hora ou 2, não sei, já está fermentado. No Antigo Testamento levava muito mais tempo. Pronto. Mas, por outro lado, Jesus diz aqui uma certa quantidade. Diz 3 medidas de farinha. Ele fez intenção de dizer uma quantidade certa. E porquê que ele disse 3 e porquê que não 2 ou 4 ou um número ao calhas? Ele disse um número certo. E isto leva-me a pensar um princípio dos 8 remédios naturais, um dos remédios, que é a temperança. A temperança sabemos que é a abstenção de tudo o que é mau e a moderação daquilo que é bom, não é? Aquilo que faz bem. Ou seja, transportando isto para nós hoje, para a nossa vida prática, que isto até agora tem sido muito teórico, vamos passar mais para a nossa vida. O fermento é Deus quer colocar o reino dos céus em nosso coração, o fermento entrando na massa. O reino dos céus em nosso coração. E isso nós temos que também aceitar esse reino e temos que pedir a Deus esse reino também. E o Espírito Santo faz o crescimento, a levedura faz o crescimento. E é aí que temos que ter em conta esta temperança, esta dosagem certa, estas 3 medidas, porque são medidas certas.
Ele não é uma dosagem nem de mais, nem de usar de menos. A minha mãe diz que tem que ser aquela medida certa de água e sal e de massa, a farinha. Não pode ser mais, senão, se for água demais, aquilo não fica muito bem, fica muito aguado e o pão não sai muito bem. Se for de menos, aí está. Por isso, tem que ser uma dosagem certa. E Jesus quis que nós sejamos equilibrados, não só na temperança. Nós associamos muitas vezes à temperança à alimentação, não é? Abstermos do álcool, das drogas, Coca-Cola, etc. E sermos moderados, no vegetarianismo, sermos moderados. Também não de mais nem de menos, também sabemos que o vegetarianismo, que é de mais e de menos, também tem as suas consequências. Mas a temperança não é só por alimentação. E também não é só por os 8 remédios naturais. Demasiado sol faz mal. De menos sol, depois temos que andar a comprar suplementos de vitamina D para compensar. Ou demasiada água também faz mal, menos água também. Demasiado exercício faz mal também. E de menos, sentado na cadeira, como no sofá, lá em casa, que é muito bom, não é, Sr. Vítor? Isto porque o Vítor diz que o sofá é muito bom para a gente virmos para a igreja. Bem, não é só por aí, pelos 8 remédios naturais. Eu acho que principalmente a temperança, e Jesus foca muito na parte espiritual, na comunhão com Deus. Então, estas medidas, a dosagem certa deve ser a temperança espiritual. Nós temos que ser cristãos e biblicamente equilibrados. Não demasiado extremistas por um polo ou por outro polo. Ou seja, um cristão demasiado liberal ou demasiado fanático também. E quando eu agora vou falar um pouco disto, não pensem nos fariseus ou não pensem no fulano A, B ou C, mas pensem em vocês mesmos, em que área vocês estão. E assim também para mim. O cristão liberalista é aquele cristão liberal que diz: Deus também não é assim tão exigente. Deus exige isto, exige aquilo, fazemos isto e aquilo. Também não é assim. Deus é amor. Deus só quer o nosso coração. Não quer mais nada. Quer só ter uma relação contigo, nada mais. E vê aqueles que são biblicamente equilibrados já como extremistas, como eles, porque eles é que são os certos. Por outro lado, o cristão extremista, fanático, é aquele que, além de fazer, isto é o que vai na mente do cristão fanático, além de fazer tudo o que Deus pede, ainda faz mais daquilo que Deus pede ainda. Faz mais, consegue mais. Ele orgulha-se muito daquilo que já alcançou na sua vida espiritual. E muitas vezes é exigente com os irmãos que ainda não alcançaram ou que estão muito lentos na sua caminhada cristã. Eles são muito exigentes. E começam a ver que a igreja, afinal, se calhar os irmãos não possuem o Espírito Santo. Ou que a igreja não tem o Espírito Santo. Então tomam uma decisão que é melhor sair da igreja, formam outro movimento, outra denominação, pode ser com os mesmos princípios, mas com outra denominação, com o Espírito Santo, aquela sim, isso sim, que vamos levar avante o propósito de Deus. Fazendo isto, irmãos, eles pensam que estão a fazer a vontade, a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou pôr só aqui 3 citações de Ellen White, que tem muitas citações e nós não temos tempo. Vou só pôr aqui 3 citações. Quando homens que se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combater contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um quadrado virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tendo medo destes. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Deus não deu. Está aqui a referência, testemunhos para ministros obreiros. Aqui a segunda. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao nos aproximarmos no fim do tempo,
nós estamos a aproximar no fim do tempo. Eu creio que estamos a viver os últimos dias. E todo cristão tem que ter isso em mente. Ao fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Ele está a dizer que alguns têm apresentado a ideia lá em cima. Organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há disso de qualquer um ser independente. Deus fez esta última organização, este último movimento, e vai até o fim, até à segunda vinda. Permanecemos no barco, irmãos. Por este tempo, esta situação eu vi que está no grande conflito, depois vão ver lá, está no grande conflito. Ellen White está a falar acerca das 10 virgens. E das 10 virgens é relacionado com o tempo do fim, aquelas que têm o azeite e as que não têm o azeite. E o noivo tarda a aparecer. Vem tarde, ou as pessoas não têm paciência e adormecem todas, mas há algumas que têm azeite e outras que não têm. E é nesse tempo em que pensam que Jesus vai voltar e não vem, algumas enfraquecem na sua fé. Por esse tempo começou a aparecer o fanatismo. Aparece o fanatismo nesse tempo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem, rejeitaram na palavra de Deus como único guia infalível, pretendendo ser guiados pelo Espírito. Entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Fanatismo. Cuidado com o fanatismo. Alguns houve que manifestaram em zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhes sancionassem o proceder. Grande Conflito, página 345, do site do Centro White. Meus irmãos, só uma frase em relação a isto. Sejamos biblicamente equilibrados, não demasiado além do que Deus pediu. Deus pede uma coisa, vamos fazer mais do que Deus pediu. Não, mas Deus não pediu mais do que aquilo, está a pedir aquilo. Calma. E não ser de menos também. Como se diz, nem 8, nem 80. No meio é que está a virtude. O quarto e último ponto, que é a parte do fim da parábola, que a mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha, e esta última parte, até que tudo fique levedado. Esta frase, até, eu gosto esta palavra, até, porque até, ou no momento, ou quando, faz-nos pensar que há um certo tempo, leva um certo tempo. E não é isso que o fermento faz. Vocês sabem muito bem fazer pão, quando põem o fermento na massa, o que é que acontece? É logo de repente assim? Não acontece nada. Não acontece nada. Assim é o Espírito Santo, meus irmãos. Assim é o Espírito Santo a entrar no coração de modo, no início, entra de modo silencioso, invisível, e ninguém que está à volta percebe que o Espírito Santo entrou no coração daquela pessoa. Imagina, vamos supor que está aqui o final de uma semana de oração. É um sábado à noite, está o pregador a fazer a mensagem final. E entra um indivíduo, um homem de lá de fora que não tem... A sua vida está de pernas para o ar, nunca pôs Deus em primeiro lugar, nunca quis saber nada. Entra, ouve a mensagem toca-lhe no coração, o pregador faz o apelo final e ele aceita o apelo que Deus possa ser o Senhor da sua vida. Naquele momento, os irmãos que estão à volta não se apercebem nada do que se passou naquele irmão. Porém, o Espírito Santo começou a atuar no coração daquele irmão, mas ninguém se apercebeu no início. O Espírito Santo faz isto de forma silenciosa e invisível. Só que leva tempo, é verdade, mas não podemos ficar por aqui, porque quando nós vamos
quando as pessoas fazem o pão, põem o fermento e deixam a levedar, não acontece nada, vão-se embora, fazem as suas tarefas, quando voltam, já está o resultado feito. O que é que isto nos indica? Indica que o cristão não deve permanecer sempre no silêncio ou no invisível, porque isso é a parte inicial, mas deve crescer como a massa cresce, no fermento e a massa. O cristão deve crescer com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo diariamente. Deve crescer, 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 até tornar-se visível. Ou seja, devemos fazer alguma coisa para Deus. Porque Deus capacita essa pessoa que no início se calhar não tem nenhumas capacidades, não sabe o que é que há de fazer. Com o relacionamento com Deus, Deus vai capacitando essa pessoa. E capacita para um propósito especial, específico. Nem todos precisam fazer a mesma coisa. A Igreja faz inúmeras coisas para Deus, para alcançar o Evangelho a todo o mundo, mas Deus quer também que nós, não só apenas como congregação, mas individualmente fazermos alguma coisa para Deus. Já pensaram nisso? Orar a Deus e perguntar a Deus: Deus, o que é que tu queres que eu faça para ti? Eu quero fazer alguma coisa para ti. Eu sei, eu faço coisas na igreja, atividades que a igreja que se reúne e está tudo certo e é assim que devemos seguir, mas individualmente. Porque Deus tem planos para cada um de nós também. Ele quer nos usar, não só a nível de congregação, mas individualmente. Costuma-se dizer que nós poderemos ser uma única carta aberta para algumas pessoas de lá fora que não têm contacto com a igreja. Esse é um exemplo. Possamos pedir a Deus, já que Ele nos capacita, e devemos ter fé nisso, que Ele nos capacita, pedir a Deus o que é que Ele quer. Nós devemos fazer alguma coisa, porque a parábola vai neste sentido, a parábola do fermento, que é o reino de Deus no nosso coração e depois vai expandir, vai influenciar. O fermento influencia a massa e depois vai expandir. Então nós temos que expandir o reino dos céus para o próximo. O reino dos céus tem que ser partilhado. Deus quer que façamos isso também. Este objetivo aqui da mensagem, eu queria ir para aí, penso que Jesus também está direcionado nesse sentido. Espírito Santo no nosso coração vai levar o seu tempo, por isso uns podem crescer mais depressa, outros mais devagar, mas isso é só entre você e Deus. A sua relação especial com Deus. Peça a Deus o que é que você pode fazer para Deus. Não precisa ser grandes coisas, eu digo já, porque a parábola diz que é um pequeno fermentozinho na massa e não se nota nada. Então, pequenas iniciativas vai dar grandes resultados com a ajuda do Espírito Santo. Esta frase também é conhecida: pequenas iniciativas, grandes resultados, não é? E que possa ser assim. O Espírito Santo dá o crescimento. Cuidado, não são vocês ou não sou eu que cresço ou que faz. É o Espírito Santo que dá o crescimento. Nós temos que ter o coração aberto para deixar-nos ser usados, seja de qual projeto que nós tenhamos em mente, colocamos nas mãos de Deus. Deus, usa-me. Eu não sei bem até que isto vai dar, mas eu peço que me ajudes, que o Teu Santo Espírito esteja comigo, capacita-me para fazer alguma coisa. Devemos fazer alguma coisa. Está bem, irmãos? Vamos pensar nisso. Eu já pensei nisso também, claro, não ia fazer esta pregação sem pensar nisso. E digo que também está no processo de levedura o que eu propus para que Deus possa fazer também em mim. Por isso, estamos todos no mesmo barco, possamos nos ajudar uns aos outros, e o reino de Deus é assim mesmo. Jesus falou tanto do reino dos céus, que deve ser algo extraordinário, maravilhoso, porque alguém que vem do céu para explicar isso a nós, que nós nunca sabemos o que é isso, nunca estivemos lá,
E Jesus gasta tantas parábolas a falar isto, o reino dos céus é semelhante a isto, o reino dos céus é semelhante àquilo. Deve ser algo extraordinário. Irmãos, possamos ter esse reino dos céus no coração e com o passar do tempo o Espírito Santo faz crescer o fermento para mostrarmos aos outros também, para dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a isto, o reino dos céus é assim e tu podes estar lá também. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nesta caminhada cristã. Vamos cantar o hino para terminar, o hino 324, que se chama Mãos. 3, 2, 4. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, Mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Vamos orar ao nosso Pai. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio, onde há 2 ou 3 em Teu nome, Tu lá estás no meio de nós, Senhor. Obrigado por ouvires os nossos pedidos e agradecimentos esta noite e tomares conta de cada um deles, que possamos entregar todos esses pedidos e agradecimentos e deixar que Tu faças o Teu trabalho, Senhor. Obrigado pela mensagem também, Senhor, para que esse reino que Tu
teu Filho amado tanto proclamou nesta terra, comparado com muitas parábolas, muito ansioso na parte positiva, Jesus quis mostrar como é o reino dos céus. Ajuda-nos a entender ainda melhor como é esse reino dos céus, Senhor. Ajuda-nos a estudar mais a Tua Bíblia Sagrada, que é a única fonte de verdade, de regra, de fé e prática para a nossa vida. Dá-nos forças nesta caminhada cristã, Senhor, e como a parábola nos ensina, ajuda-nos a fazer algo para Ti, Senhor. Se algum irmão já começou, já tem essa iniciativa, graças a Ti, que possa continuar, Senhor, que possas o inspirar para ir crescendo ainda mais como fermento na massa, Senhor. Assim como todos nós, se ainda estamos no início, dá-nos força. Não te ampares o Teu Espírito de nós, como diz no Salmo Davi, Senhor, para que possamos estar sempre ligados a Ti. Esteja conosco para todo sempre, até o regresso do Teu Filho amado, aquele tanto regresso esperado nas nuvens dos céus. Esteja com cada um de nós no resto desta noite, acompanha-nos até os nossos lares, tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Terminou a reunião de oração. Foi muito bom estarmos aqui esta noite, com a graça do Senhor. Sábado temos mais. Que Deus vos acompanhe em vossos lares. E até sábado, se Deus quiser.